Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. A terça-feira está sendo quente no Palmeiras e a imprensa, que estava com livre acesso aos treinos depois de todo o esforço da Leila, agora foi confirmado que até a próxima partida haverá uma redução de tempo dos jornalistas na beirada dos treinos. E o clima internamente segue agitado, com o Abel sabendo muito bem que não tomou as melhores decisões ainda e fará até sábado mudanças visando a melhora para essas oitavas contra o Botafogo, e a maior concentração estará no retorno do Aníbal Moreno, jogador que deixou uma lacuna grande nesse meio de campo, chegando ao ponto de fazer o Abel até inventar moda com 2 volantes ofensivos. E também existe a possibilidade do Palmeiras sair da formação 3-5-2 e, pelo jeito no jogo de ontem, muitos não perceberam, mas o Marcos Rocha atuou mais de zagueiro do que de lateral, e não existe mistério se não houver invenções e aquela mania de querer ser o revolucionário do futebol, pois as coisas vão andar corretamente se o Abel aparecer com o Veiga e o Marcos Rocha de titular novamente, com o Maurício e o Alan de reservas antes da bola rolar. Nós já vamos saber como será o desfecho da partida, e a sorte do Abel é que ele tem um anjo da guarda muito forte, pois se fosse qualquer outro treinador fazendo essas invenções malucas, teria passado um vexame internacional ao ponto de sair do estádio debaixo de vaias, viu? Palmeiras! Com a valorização do Palmeiras nos Estados Unidos, muitas multinacionais estão procurando o nosso clube para conhecer a nossa história, tentando entrelaçar alguns acordos para um futuro próximo, e entre os principais nomes estão as empresas ligadas a equipamentos de academia e tecnologia, além de também os de neurociência, e agora está explicado do porquê da Leila ter feito a tal inauguração de tecnologia a toque de caixa, dias antes mesmo de viajar para Charlotte, pois pelo jeito foi tudo de caso pensado e lógico que a presidente utilizou seu lado marqueteiro para poder chamar a atenção de grandes marcas que viram de perto as últimas notícias ligadas ao Palmeiras e se interessou pelo que viu recentemente, e podem ir se preparando porque até dezembro só vai chegar a notícia boa. E você, palmeirense, que acha que atingimos o topo na questão financeira, faturando 1 bilhão por ano de estrutura em centro de treinamento e de estádio, pode se preparar para outro feito histórico logo à frente, com toda certeza. Viu? Palmeiras! Fala, torcida palmeirense. O estagiário do Nação está de volta para relatar mais novidades do Verdão dessa noite de terça-feira. As discussões nas redes sociais referentes ao Rafael Veiga segue sendo o principal assunto da torcida palmeirense essa terça-feira. O fato dele estar sendo colocado como titular nessa péssima fase vem sendo estopim para a torcida criar as famosas teorias de que o jogador está sendo colocado na cova dos leões. Não existe um cenário positivo para essa decisão do Abel nesses 2 últimos jogos. Do ponto de vista da torcida, o jogador não tem condições alguma de ser titular desse time, ainda mais numa Copa do Mundo de clubes. E essa tese vem deixando muitos palmeirenses preocupados com o futuro do Veiga aqui. E nessa discussão toda entra a questão envolvendo o Rony, o jogador que durante esses últimos anos inteiros foi escalado como titular mesmo em péssima fase. E no fim todo mundo viu o que aconteceu. E você, o que acha disso? O Veiga de fato está sendo exposto ou falta empenho em seu futebol? Comentem abaixo. Palmeiras! André Cury, empresário do Vitor Roque, volta a fazer a pressão internamente. O agente que foi responsável por articular as negociações entre Palmeiras e Barcelona agora se vê na obrigação de pressionar a diretoria novamente para resolver essa pendência do atacante, que chegou ao Palmeiras para ser o salvador, o homem da linha de frente, mas no final acabou sendo jogado de escanteio pela comissão técnica, mesmo que ele tenha sido pela primeira vez ontem reserva no torneio da FIFA. Bom, existe uma dúvida na sua staff referente ao futuro do atacante. De acordo com algumas informações, há uma preocupação com o estilo de jogo que o Palmeiras tem, do ponto de vista técnico. O formato que o Abel coloca o time em campo não beneficia em nenhum momento o Vitor Roque, que tem outras características dentro do ataque. E é através dessa pressão que André Cury tenta ajustar o melhor para o seu jogador. Bom, e olhando tudo isso, não tem como negar que de fato o Palmeiras tem um grande problema quando se trata de centroavante. E se o problema não fosse recorrente, dava até para garantir que o problema em si estava no jogador. Será que realmente falta futebol pro Vitor Roque? Será que os 200 milhões que foram gastos por ele passou dos limites? Palmeiras!
E já visando a partida contra o Botafogo nas oitavas de finais, existe uma grande possibilidade internamente do Palmeiras entrar em campo visando o lado defensivo. A famosa retranca, que foi uma das referências do Abel nas duas primeiras Libertadores, aonde o Verdão ganhou, pode enfim voltar a ser o grande triunfo da comissão técnica neste final de semana. Ainda não está certo sobre o que será feito, mas que existe uma grande preocupação com o formato de jogo do Botafogo, não tenha dúvidas. E nessas horas a formação de 3 zagueiros e a volta do GI pode ser a grande salvação defensiva. Ainda mais agora com a possível ausência do zagueiro Murilo, que deixou o campo no primeiro tempo por conta de um desconforto muscular. Independente da maneira que o time for jogar, o que a diretoria quer e principalmente a torcida é a classificação para as quartas de finais. Podem jogar por uma bola, por um pênalti, mas que se classifique. Além do lado financeiro, dos 70 milhões que vai entrar para os cofres com essa classificação, também tem todo aquele cenário possível para a torcida do Palmeiras sonhar com o título. Claro que não é um sonho muito possível, porém impossível sabemos que não é. No futebol acontece de tudo, e se tivermos força de vontade, podemos mudar o destino. Principalmente com esses boatos envolvendo a FIFA e a UEFA, que estão em pé de guerra por conta desse torneio. Relatos apontam que na Europa ninguém está dando valor para essa competição, ou seja, se os europeus de fato estão colocando esses jogos como amistosos, há um cenário positivo nisso. Valeu HP e toda a torcida do canal. Amanhã devo estar de volta para relatar mais novidades do Verdão nos Estados Unidos e também daqui de São Paulo. Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.